Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Lantal. O nosso intuito aqui é disponibilizar informações em um novo formato, para que você conheça o que a Lantal faz e saiba como ela pode ajudar a sua empresa a criar pontes de negócio com a China, ampliando oportunidades e alavancando os resultados. Hoje, nós vamos falar com a Cristiane Domingues, que é sócia da Lantal no Brasil. Oi, Cristiane, tudo bem? Tudo e você, Daniel? Então, para começar... Um pouco de frio, né? Um pouco frio, mas tudo bem, né? Ah, sim, bastante. O inverno tá pegando esse ano. É verdade. Bom, para começar, vamos falar... Você podia falar um pouquinho para a gente como surgiu a Lantal? A Lantal, ela surgiu quando alguns empresários conhecidos quiseram saber queriam comprar produtos na China e tinham alguma insegurança em fazer isso, porque não conhecia o fornecedor, não sabia se a empresa existia e tal. Um dos nossos sócios, o Vitor, ele mora em Xangai e ele, então, o que aconteceu? Eles falavam assim, perguntavam para o Vitor, será que você podia fazer esse trabalhinho para mim e tal? Eu te pago, não sei o que lá. E ele começou a desenvolver, ir em feira para alguém, fazer inspeção de embarque de carga, visitar uma empresa para ver se ela existia ou não. E nós achamos que valia a pena, quer dizer, tinha um problema e a gente conseguiria resolver esse problema. E a Lantal surge disso, dessa necessidade de alguns empreendedores brasileiros em poder comprar coisa na China, mais ou menos isso. Bacana. E uma curiosidade sobre o logo, né, que ele parece um barco, um pássaro, e é bem bonito, e a gente sempre vê nas postagens da Lantal, nas cores vermelho ou branco, né, que são as cores da empresa. Como surgiu a ideia desse logo e o que ele representa? Então, as cores são um pouco para lembrar a China, né? Que tudo na China é meio vermelho, que traz sorte, é dourado, que também traz dinheiro, mas enfim, ele é vermelho para lembrar um pouco as cores da China. E, bom, é difícil ter consenso de nome quando você tem sócio, ninguém sabe muito bem, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, então... Nós começamos a procurar como é que a língua portuguesa havia chegado no Oriente, né? Como ela chegou lá. E aí, pesquisando um pouco, nós descobrimos que a língua portuguesa chegou com um comerciante lá, acho que pelo século XVI, era um comerciante, e ele atracou, né, numa ilha que atualmente chama Ilha de Lantal, que fica em Hong Kong. Antes ela tinha um outro nome, mas, enfim, agora o nome dela é Ilha de Lantal. E a gente gostou do nome Lantal, então, vai ser... Houve consenso. Então, o nome da empresa é Lantal, para dar uma origem de como a língua portuguesa atravessa o Ocidente e chega no Oriente. E como foi de caravela, eles foram de barco, então o logo lembra um pouco velas, caravelas, então... que é a viagem que a língua portuguesa faz para chegar no Oriente. É um pouco isso, é poético, mas é um pouco isso. Bacana a gente falar isso, porque outro dia, acho que na sexta-feira foi reinaugurada até a Museu da Língua Portuguesa. Da Língua Portuguesa, É interessante isso, esse paralelo. Bom, e quais são os serviços que são mais demandados aí na Lantal? Olha, atualmente os serviços que são mais demandados são de inspeção de embarque de carga, alguém faz alguma compra, já está para embarcar e quer ter certeza do que o que ele comprou foi combinado. Então, a equipe, o Vitor, a equipe vão até o local, a fábrica, filmam, fazem fotos, fazem a inspeção, pesam, enfim, faz o que precisa fazer. Esse é um serviço que a gente tem feito bastante. Outra coisa é visitar as fábricas, né? Vai lá para mim, vê se aquele produto existe, eu quero uma amostra daquilo. Então, visita a fábrica, vê que ela
existe, conhece o dono e tal, pega uma amostra para mandar para o Brasil para as pessoas fazerem testes disso, né? Fazer feira, porque na China voltou abriram as feiras, né? As feiras que tinham aqui. Então, como a gente não pode viajar e a China ainda está fechada para entrar estrangeiro, ainda não abriu, o que a gente faz é ir nas feiras do setor de alguém para procurar algum produto que alguém precisa, já que a pessoa não pode ir, a gente vai por ela, filma, pega os catálogos. Esses são os serviços que a gente mais faz. E o principal é abrir como é que fala? As operações na China. Tem algumas empresas que perceberam que abrir a empresa na China é melhor do que você ficar importando. Então, a gente faz um estudo de mercado para ver se vale a pena ou não e ajuda a abrir a empresa. Essas são as que nós fazemos mais, tá? Atualmente. Bacana, bastante coisa, né? Bastante... tem um pouco mais, mas eu acho que essas são as principais neste momento. E qual a expectativa dos clientes em relação às importações na China, né? A primeira coisa que a gente pensa quando se fala em China, a gente fala de importações, os containers, né? Fala um pouco pra gente sobre isso, por favor. Então, nós não somos uma trade, nós não importamos, fazemos o processo de importação. A gente faz antes do processo. A gente tem nós temos um parceiro que é uma trade, que faz esse trabalho. O que nós fazemos é fazer a negociação, achar esse fornecedor para você, negociar se você precisa, preço, e ajudamos no processo de compra, né? A documentação e tal. Porque desculpa te interromper, mas assim, se eu precisar, por exemplo, de um trade, vocês fazem, inclusive, essa checagem, né? Vocês fazem com o parceiro, inclusive, a checagem. Isso, a gente faz todo o processo, né? Mas assim, a documentação, a contratação do agente aduaneiro, essas coisas é a trade que faz. Então, se a pessoa não tem essa empresa, nós temos um parceiro que a gente indica, né? Se precisar. E a gente dá um apoio, nós damos um apoio no que for a empresa na China, tal. Por quê? Porque a equipe mora lá, né? O Victor e mais algumas pessoas, e eles falam perfeitamente o mandarim, então isso facilita muito na hora de negociar, tá? Então, porque às vezes o cara ele fala o inglês, às vezes o translator do Google, entendeu? Então, às vezes o que eu estou falando não é o que ele está entendendo, e às vezes são palavras técnicas que é mais difícil para o Google traduzir. Então, você estando lá falando mandarim, às vezes flui um pouco melhor. Qual que era a pergunta mesmo? Era isso? É da expectativa dos clientes em relação à importação. Então, uma outra expectativa que acontece bastante por exemplo, as pessoas querem começar um negócio, comprar produtos na China para colocar numa plataforma de e-commerce aqui no Brasil. Aí ele vai comprar eletrônicos, brinquedos, roupas, acessórios, tal, né? Ele pensa em comprar isso. Mas e está começando, o capital de giro dele geralmente é pequeno, então ele não tem como comprar muita coisa. Se a gente vai buscar para ele um fornecedor, certamente o preço que ele vai dar vai ser maior do que às vezes ele comprar de algum importador aqui do Brasil, né, um chinês que importa e vende para vários fornecedores no Brasil. Por quê? Por causa da escala, da quantidade. Quanto mais você compra, mais barato fica. Se você compra 100, 200, vai sair mais caro. E às vezes as pessoas se decepcionam um pouco, entendeu? Se você vai, ok, você traz. Mas se você compra, você tem que comprar em grande quantidade para valer a pena o preço da China. Senão, porque você vai pagar imposto, enfim. Então, às vezes, compensa mais comprar de um importador aqui no Brasil, para começar o negócio. Aí quando você começa a ficar bacana, expandir os seus negócios, aí você compra containers, que aí realmente vale a pena. Isso é uma coisa que acontece bastante, as pessoas se decepcionam um pouco com o preço na hora que vê o produto final na sua empresa.
Bacana saber essa diferença, né, entre grandes volumes e volumes menores. Quanto maior, mais barato, né? Um pouco da lógica, mas enfim, é barato o produto lá. Só que quando você traz para o Brasil, às vezes os impostos, todos os processos acabam saindo mais caro, mas não compensa, entendeu? Então, é um pouco isso, que eu acho que é uma expectativa que às vezes é frustrada pelo Entendi. Nos fale um pouquinho sobre uma curiosidade em alguma execução de um serviço aí da Lantal. Vocês tenham ocorrido alguma coisa curiosa que ocorreu nas tratativas aí no atendimento? Teve um interessante que o pessoal lá foi visitar uma empresa no interior da China. Não sei qual é a província, para falar bem a verdade. E chegaram lá, falando mandarim, achando que estavam bacana, né? Iam conseguir resolver. Chegou lá, o dono da empresa e nenhum funcionário falava inglês, ok. Mas também falava mandarim, porque eles falavam dialeto da região. Aí a equipe teve que achar rapidamente alguém que falasse mandarim, que falasse o dialeto e pudesse traduzir para o mandarim para eles poderem fazer a visita da fábrica. Então, na China acontece algumas coisas assim, né? Das pessoas nem mandarim falar, né? Então, às vezes... Enfim, a gente nunca tinha passado por isso, agora tem que perguntar, alguém fala mandarim, alguém fala inglês para saber, para ir mais estruturado na hora que vai para esses lugares mais longínquos da China. Então foi um aprendizado também para vocês, né? Foi um aprendizado. Outra questão que normalmente as pessoas trazem, né? Por que é importante ter presença na China? Ter presença na China é importante porque primeiro o chinês ele gosta de negociar conhecendo a pessoa que ele está fazendo negócio, né? Muito parecido com brasileiros, talvez? Eu acho que sim, eles gostam de conhecer mas assim, eles têm uma coisa engraçada, assim, você já vai jantar na casa dele ou vai jantar com todo mundo da empresa, você não consegue fazer uma visita e voltar. Você precisa ficar lá, fazer um churrasco, sei lá, comer a comida típica da região. Como muitas pessoas das empresas, dessas fábricas no interior que a gente vai, pessoas que são camponeses, as empresas, para segurar o funcionário, ele aluga prédios para eles morarem lá. Então, todo mundo mora lá, um andar eles fazem de cozinha ou um apartamento, sei lá muito bem. E aí você vai para lá, almoça, janta com o dono, com os funcionários, com todo mundo. Só depois que você pode ir embora. Então, começa a criar um vínculo, uma relação. E o diferencial, a coisa mais importante, é falar mandarim. Aí, se você fala mandarim, aí sim, entendeu? Eu acho que você flui melhor as negociações. Eu acho um pouco brasileiro, né? Se o cara fala, se ele fala português, todo mundo fica feliz. Que legal, tal. Então, eles gostam. Então, morar na China tem um diferencial, porque ele sabe que você está lá. E qualquer coisa que der errado, ele vai em cima de você, porque ele está lá. É diferente de você fazer uma negociação por e-mail e tal. Não é que vai dar tudo errado, mas assim, é um diferencial, é uma coisa que te ajuda mais, né? Tem algum problema, precisa de alguma documentação, rapidamente você consegue resolver tendo alguém lá que faça isso para você. E falar mandarim, isso é uma coisa que facilita bastante. Então, dentro dessa questão, como a Lantal pode ajudar as empresas a desenvolverem os seus negócios? Eu acho que é um pouco daqueles serviços que eu falei, né? Assim, o que a gente faz bastante eu faço bastante importação mensalmente e tal. Eu abri um grande negócio que deu certo e meu fornecedor fica na China. Primeiro, ficar na mão só de um fornecedor não é legal, né? Então, o que a gente faz
alternativa B, às vezes até mais barato, já aconteceu, isso é um outro caso. Tinha um dos clientes que ele trabalhava com impressão de tecido, impressão 3D, e ele tinha um fornecedor. E aí começou a ver que estava começando a aumentar o preço. A nossa equipe lá, ele deu todas as especificações, a equipe procurou outro fornecedor na China e conseguiu reduzir em 10%, um pouco mais. E aí teve duas opções. Aí até o antigo fornecedor percebeu que tinha uma concorrência, até conseguiu abaixar um pouco os preços. Então, isso é uma das coisas que dá para a gente ir atrás, né? Tem umas outras opções. Outra coisa é a inspeção, né? Vou embarcar, não sei se comprei guarda-chuvas amarelos ou se ele vai me mandar guarda-chuva vermelho. Aí a gente vai lá, faz a inspeção. Visita a fábrica. Às vezes a pessoa vai comprar uma máquina e aí quer ter certeza que ela tem a performance que o fabricante está falando. Nós vamos até o local, filmamos a máquina funcionando, se ela faz caixinha, quantas caixinhas por minuto, enfim. Ou qual é a perda que ela tem, estou dando um exemplo, mas depende do quê. Então, isso também é uma coisa que a gente faz. Achar fornecedor, eu tenho uma fábrica, faço manutenção de ar-condicionado e tem uma peça que eu compro na Alemanha, vamos supor, e é super caro. Eu acho uma similar na China, vou ver se ela funciona, trago umas amostras, né? Algumas pessoas dão, outras você paga a amostra, mas enfim, eu trago a amostra, você testa e aí você acha um fornecedor mais barato que compensa de boa qualidade para você reduzir o custo de manutenção para os seus clientes. Exemplo, fazer feira, aquilo que eu falei, né? Na pandemia ninguém pode ir para a China, a gente faz para você, vê as novidades, te passa os contatos e faz as negociações para você. Acho que esses são os mais importantes que nós estamos sempre fazendo. Bacana. Bom, a gente tem uma última pergunta aqui, não sei se você consegue responder agora. Quanto custa abrir uma empresa na China? Uma empresa, para você abrir uma empresa na China, depende do setor, se é tecnologia, se é uma empresa de importação, eu vou ter uma empresa, vamos supor, eu compro, móveis da China, eu quero abrir uma empresa lá e essa minha empresa vai exportar para o Brasil, né, para minha outra empresa no Brasil. Então, depende da modalidade da sua empresa, é um valor, mas, digamos, em torno de uns $1.500 por aí, em média, é o que você gasta para tirar os certificados, fazer a abertura da empresa, né, digamos assim. Bacana. Que você tem que fazer. Mais ou menos isso. Bacana, mas a gente também pode falar um pouco mais sobre essa questão no próximo podcast. O que você acha? Eu posso tentar trazer, por exemplo, das grandes cidades, quanto custa um funcionário administrativo, quanto custa um escritório. Por exemplo, na cidade de Shenzhen, que é o Vale do Silício na China, em Guangzhou, em Xangai, dá algumas opções para as pessoas terem noção mais ou menos do que acho legal, podemos pensar nisso, sim. Bacana, que é bem variável, né, esse valor, acredito, de acordo com o produto, o serviço que é oferecido. Né? E a empresa também, depende do setor, mas assim, é mais ou menos isso, mas acho que em todas as cidades. Tem algumas cidades que tem alguns incentivos, zero de imposto, porque o governo quer desenvolver melhor aquelas regiões, tal. Enfim, tem algumas coisas que eles estão incentivando. Um pouco isso. Bacana, Cris. Muita pergunta. Respondeu sim. Muito obrigada. É muito interessante saber sobre o que a Lantal faz, porque é um nicho muito específico e super interessante para as empresas. Agora, no final da pandemia, vão surgir com certeza muitas oportunidades de negócio e a gente pode contar com a Lantal para fazer essa ponte, então. Bom, com certeza. Então, pessoal, fiquem ligados nas redes sociais da Lantal, no LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram,
ou acesse o site www.lantal.com.br. A Lantal aproxima a China do seu negócio. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.